Começamos aqui. Em 2001, nós estávamos começando. Debaixo desse pé de manga, estava repleto de manga. Algumas cenas importantes, algumas cenas impactantes nós tivemos, nós lembramos. Aqui começou eu, Eliane, dos Anjos, Batista, a Érica, Martinha, Davidson. Nós começamos aqui, exatamente debaixo desse pé de manga. Fazíamos uns grupos aqui, um pequeno grupo, e a gente começou a falar para as pessoas, animando, encorajando, divulgando o reino, e pessoas foram se aproximando, até que não coube mais nesse espaço. Aí fomos para a garagem ali, o vizinho emprestou a garagem dele na frente, que era maior do que a da gente, e passamos alguns meses. Depois a garagem também ficou pequena e nós fomos lá para a rua Santos Leite, atrás da antiga padaria Globo, que hoje é uma churrascaria que tem, só que era na parte de trás, naquela rua de trás. E ali nós passamos 2 anos até irmos para a rua onde estamos hoje. Temos lembranças aqui, muitas lembranças. Logo em seguida, há pouco tempo que a gente havia começado, aí chega a irmã Clemilda com Berivaldo, José Roberto e as esposas de José Roberto e de Berivaldo e seus filhos. E foi quando também chegou Luzane, e daí o grupo duplicou e foi necessário a gente sair realmente para procurar um local para fazermos os cultos. E daí Deus tem demonstrado a sua graça, a sua bondade, e esses 23 anos de organização, porque são 24 anos que começamos, mas 23 anos de organização. E hoje estamos ali onde vocês já conhecem e agradecendo a Deus por tudo. Como surgiu a ideia de fundar uma igreja? Bem, eu era seminarista quando me veio assim, o desejo de começar uma obra do zero. Foi por muito tempo essa vontade, e eu conversava com os amados irmãos lá no seminaristas, e teve um, inclusive, que abraçou essa ideia, foi o Sérgio Simões, né, que hoje também ele é pastor, e ele trabalhou muito tempo comigo aqui. E hoje ele pastoreia a igreja que foi congregação nossa, e hoje foi emancipada, é a igreja Graça e Paz em Jardim São Paulo. Aí surgiu isso aí, conversei com algumas pessoas e nós fomos. E acreditaram que daria certo e deu certo. Quais foram os maiores desafios no início? Foram muitos. Primeiro, para que as pessoas confiassem, né? Confiassem em nós, aceitassem aquela proposta e vissem que era de Deus. Não éramos aventureiros, mas éramos homens e mulheres que amávamos o Senhor e queríamos apresentar isso ao mundo. Então, esse foi um dos grandes desafios, né? Conquistar a confiança. Quais eram as estratégias e ações que ajudaram o crescimento da igreja? Eu acredito que não tínhamos uma estratégia definida. Era trabalhar com um pequeno grupo. E essa ideia de estudo bíblico, isso foi o que funcionou de verdade. Não tínhamos algo assim, dizendo, vamos começar assim. Era começar evangelizando e divulgando o amor de Deus, né? E foi assim que começamos, sem muita estratégia. Era divulgar o evangelho. O que o senhor sentiu ao realizar o primeiro culto em um espaço diferente? Foi interessante, foi emocionante, porque víamos como se fosse uma planta que apenas tínhamos colocado a semente e estaria dando fruto. E foi emocionante ver aquilo ali, os olhos dos irmãos felizes, porque estávamos num lugar que era de verdade um local de culto. Foi muito emocionante. Entre lágrimas e sorrisos prevaleciam
os sorrisos, porque foi um passo de fé e o Senhor honrou. Como a comunidade local do Pina se envolveu com a igreja ao longo dos anos? Nós começamos também a fazer um trabalho de ação social. Eu tenho esse entendimento que a igreja tem que ser uma bênção para a comunidade, né? E me veio o pensamento, e eu fazia essa pergunta: se a igreja fechar as portas, vai fazer falta à comunidade? E até que eu comecei a me empenhar nisso mesmo e trazer essa ideia para os irmãos. O que estamos fazendo? Se pararmos, a comunidade vai sentir falta. E daí os irmãos abraçaram essa ideia e passamos a trabalhar com a ação social, como um projeto chamado A Igreja em Ação, onde tem o evangelismo e tem distribuição de alimentos, também tem cesta básica, tem produto de higiene e limpeza. E daí a gente começou a fazer e atraiu muita gente aos sábados à tarde para esse evento, né? E daí tornou-se conhecido, e hoje a comunidade nos respeita, sabe? Que a Graça e Paz é uma obra de Deus e que é muito aceita na comunidade. Quais conquistas mais marcantes o senhor gostaria de destacar desses últimos 23 anos? Eu acredito que a identidade. A igreja tem uma identidade. Não estamos copiando outra igreja, nós temos uma identidade. Eu sempre passo isso. Não queremos ser a maior igreja do bairro, queremos ser a igreja que ama Jesus. Um povo conhecido como o povo que ama o Senhor Jesus. E isso eu acredito que estamos conseguindo fazer. É levando o evangelho a sério, como deve ser levado. É levando o amor de Cristo Jesus e lembrando que os pobres é uma obrigação da igreja trabalhar. Não só o lado espiritual, mas também o lado material. Suprir as necessidades daqueles que mais precisam e falar do grande amor de Deus. Amar o Senhor sobre todas as coisas, acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Qual mensagem o senhor gostaria de passar para os membros atuais e futuros? Que eles estão caminhando certo, estão servindo ao Senhor e temos visto o crescimento deles. Então isso é maravilhoso, saber que eles estão imitando Jesus Cristo. Então, que eles continuem firmes, confiem nessa obra que o Senhor colocou para estarmos à frente e que o Senhor suprirá todas as necessidades e nos dará a condição de irmos adiante, falando desse grande amor do Senhor Jesus. E é bom demais falar de Jesus e sentir a presença dele. Nesses 23 anos de organização, temos passado muitas dificuldades, muitos perrengues, na verdade, mas temos presenciado que o Senhor tem sido conosco. Temos presenciado a ação de Deus na vida dos irmãos, na vida da liderança da igreja. Nós temos um corpo diaconal muito coeso, nós temos uma liderança agradável, amigos que amam o Senhor Jesus e respeitam e honram seus líderes também. Essas pessoas, esses irmãos, eles estão de parabéns por ter deixado Jesus trabalhar em suas vidas e temos visto o fruto disso. Temos visto que os irmãos têm crescido muito em Deus. Dizer que há muito o que fazer ainda, muito o que fazer, mas nós estamos caminhando. Passos firmes, pequenos, um de cada vez, mas porém com a presença do Senhor e o direcionamento. E a Igreja do Senhor Jesus caminhe dessa forma e que possamos celebrar esses 23 anos como uma grande conquista. Não apenas pelo local que o Senhor nos deu para cultuar, mas pela a graça de Deus derramada entre nós, pela presença do Senhor, pela a comunhão dos irmãos. Nós somos uma igreja que a gente percebe o amor de Deus na vida dos irmãos e isso tem sido gratificante demais. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem, viver o Evangelho do Senhor. E a nossa igreja, a Igreja Graça e Paz, está conseguindo viver isso. E eu acredito que é só o começo, porque tem muita coisa para fazermos. E Deus certamente nos guiará a esse propósito.